Alô, aqui é o canal Geografia na Amazônia. Bem, nós vamos dar continuidade ao vídeo, né, de geopolítica na Guerra Fria. Agora iremos para a parte 2. Então, alguns tópicos que já foram abordados: mundo entre guerras, Guerra Fria e ordem bipolar. A ordem econômica mundial já abordamos no vídeo anterior e vamos dar uma maior ênfase às características desse conflito, né, dessa ordem bipolar. Então, eu sou o professor Daniel Fernandes, sejam todos bem-vindos. Bem, aqui nós temos um panorama, né, uma linha do tempo da Segunda Guerra Mundial, né, 1933, eleição de Hitler, eleito chanceler na Alemanha. 1939, a Alemanha invade Polônia, início da Segunda Guerra. 1941, a Alemanha invade a União Soviética. 1941, também o Japão ataca a base dos Estados Unidos em Pearl Harbor. Então aí nós já temos o envolvimento de tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. 1944, dia D, aliados atacam a Alemanha na França. E aí nós temos, em 1945, a chegada da União Soviética a Berlim, e temos o fim da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos jogam as bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Então, aí o Japão se rende e nós temos fim à Segunda Guerra Mundial. Então, o fim da Segunda Guerra, na realidade, é o começo de uma nova ordem bipolar, né? Que você tem os dois grandes vencedores dessa guerra, foi exatamente quem? Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, e a União Soviética, que você está vendo o mapa aí, liderando o bloco socialista. Então, aí nós temos basicamente os dois grandes vencedores, né? Da Segunda Guerra Mundial. Então, sabemos que temos aí o início da chamada Guerra Fria, só relembrando que nós já abordamos no vídeo anterior, né, com o discurso de Henry Truman, né, no Congresso norte-americano, onde ele pede apoio dos congressistas, deputados e senadores, né, para que ele tenha recursos para conter o avanço soviético, né. Então aí alguns historiadores apontam este momento como sendo o momento em que de fato a Guerra Fria se inicia, quando o presidente norte-americano pede esse apoio, né, ao Congresso. Então, aqui neste outro mapa, né, nós temos aqui já uma divisão da Europa, né, em dois blocos, né. Uma parte da Europa, a parte ocidental, aliada aos Estados Unidos, né, aí Reino Unido, França, Espanha, Bélgica, Itália, Grécia, Turquia. E nós temos de outro lado o bloco liderado pela União Soviética, né? A própria União Soviética e os países que foram ocupados pela União Soviética após a libertação dos nazistas: Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, Albânia e Iugoslávia, que também faz parte, né, aliada. E aí nós temos a divisão da Alemanha em duas partes, né? A República Democrática Alemã e a República Alemã, né, do lado ocidental e do lado oriental. E aqui neste eh, neste mapazinho aqui nós temos exatamente a questão do surgimento, né, das alianças militares. Primeiro temos o surgimento da OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada em 1949. Então, o que é a OTAN? É um sistema de defesa coletiva multinacional, formada por forças militares dos dois lados do Atlântico. Então, quer dizer assim, se um dos membros da OTAN for atacado, todos os outros devem revidar, né? E no caso da União Soviética foi tratado o Pacto de Varsóvia, que também teria o mesmo objetivo, né? Então aí nós temos neste mapa, né, um retrato do mundo, né? De um lado Estados Unidos e os países aliados e os seus pontos estratégicos é de amarelo, e de rosa nós temos a União Soviética e seus aliados, né? A União Soviética, a Mongólia, a China, e também o processo de armamento, né, desses países. Então, basicamente, uma das características da Guerra Fria é exatamente a corrida armamentista, que a gente vai ver agora, né? O auge da corrida armamentista foi o desenvolvimento do sistema de mísseis balísticos de médio e longo alcance.
com ogivas atômicas. A União Soviética anunciara a conquista dessa nova tecnologia de guerra já nos anos 50. Esses mísseis mostraram que não era necessário usar aeronaves ou deslocar tropa para aniquilar o inimigo. Então, na realidade, aí nós temos já a questão da corrida. Tem um início com a corrida nuclear, e aí você vai tendo essa disputa até o fim da Guerra Fria, né, para ver quem mais produz armas, cada um dos lados querendo mostrar que tem armas mais poderosas, né? Então nós sabemos que esse processo acabou prejudicando principalmente a União Soviética, né? Porque muito dos recursos que poderia ser investido na área civil acabaram sendo investido na área militar, o que levou a uma crise econômica que já aconteceu, que também era uma crise que aconteceu no mundo capitalista, mas que fragilizou a União Soviética nos anos 70, né? Então isso daí foi um dos fatores que levaram às reformas que, por fim, também contribuíram para o fim da União Soviética. Então aqui neste mapa aqui nós temos já pós-Guerra Fria, a ação da OTAN, né, em uma série de guerras, né? A Guerra do Golfo em 91, a invasão do Kuwait e a Guerra da Bósnia em 95, a Guerra do Kosovo em 99, a invasão da Sérvia, né? Temos também a questão da ocupação do Iraque 2004, 2011, a Afeganistão, a ocupação 2006, 2013 e a Guerra Civil na Líbia 2011. Então, mesmo após a Guerra Fria, né, nós temos uma ação muito forte da OTAN nesses conflitos. E também destacamos um conflito mais atual, que é a guerra da Ucrânia, né? Bem, aqui neste quadro nós temos uma outra característica da Guerra Fria, que é a chamada corrida espacial. Então aí nós temos aí as conquistas tanto dos soviéticos quanto dos americanos. Temos aí a questão do satélite Sputnik, primeiro satélite artificial colocado no espaço. Temos a primeiro ser vivo no espaço, a cadela Laika, isso tudo conquista da União Soviética. Primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, da União Soviética. E temos a chegada do homem na Lua, né, que é a grande conquista dos Estados Unidos da América. Então, uma outra característica da chamada Guerra Fria é exatamente o que? A corrida espacial, né? Então, diz assim, a partir dela foram colocados em órbita satélites destinados à pesquisa científica e etc, né? Bem, aí nós estamos vendo, né, alguns conflitos que ocorreram, né, e algumas ações que ocorreram por conta da geopolítica da Guerra Fria, né? Então aí vamos tentar colocar em ordem, né? Temos aí a Guerra da Coreia, 1950, temos a Revolução Húngara, já do lado soviético, 1956, temos a crise dos mísseis em Cuba, 1962, construção do Muro de Berlim, que foi um símbolo da Guerra Fria, né? Dividindo a capital alemã em duas partes, né? Em 1961. Temos a Revolução Cubana, em 1959. Temos o golpe de Estado no Brasil, apoiado pelos Estados Unidos, em 1964. A Guerra do Vietnã, de 59 a 75. Primavera de Praga, na Tchecoslováquia, em 1968. Libertação da Índia, no caso por Mahatma Gandhi, em 1947. Temos também o processo de descolonização da África, o pan-africanismo, luta pela descolonização da África, que acaba acontecendo após a Segunda Guerra Mundial. E temos a Conferência de Bandung, né? Líderes de 28 países africanos e asiáticos reuniram-se com a perspectiva de construir um bloco de países independentes da influência de Washington e Moscou. Então é o chamado movimento dos não alinhados, que não, são países que não gostariam de se alinhar nem do lado soviético, nem do lado dos Estados Unidos. Temos também um movimento de descolonização do próprio Oriente Médio, né? Aí temos a criação da Liga Árabe. Então nós temos todos esses conflitos, esses fatos que, de fato, caracterizaram a Guerra Fria. Então aqui nós temos um destaque, né, para a Índia, né? 1947, né? Temos um exemplo histórico, que é a libertação da Índia sem uma guerra mesmo, liderada por Mahatma Gandhi, né? Baseado na sua filosofia de não violência, viver de acordo com a verdade, não roubar, não posse, trabalhar pelo pão de cada dia, jejuar, respeita todas as religiões. Então, na realidade, o Mahatma tinha uma filosofia de não violência e falar a verdade. E com esta filosofia, ele liderou
campanhas de desobediência civil que inspirou Martin Luther King e também que influenciou a eleição do Barack Obama, presidente dos Estados Unidos da América, alguns anos atrás, né? Então é realmente um processo de luta e libertação muito importante. Então uma outra consequência do fim, né, da Segunda Guerra Mundial foi a luta pela descolonização no caso da África, né, e também de alguns países da Ásia, né, como a gente já destacou. Então esse processo de descolonização, ele teve pressão tanto dos Estados Unidos, né, quanto da União Soviética. Os Estados Unidos no sentido de fazer com que esses países não acabassem se alinhando automaticamente e gerando uma guerra civil, né, dividindo, né, no caso, podendo acabar se colocando na órbita da União Soviética. Então, os Estados Unidos também pressionou seus aliados europeus para que eles, de fato, facilitassem o processo de descolonização. Aí nós temos esse processo que acontece, né, vai de 1945, aí temos 1945 a 49, Índia, Paquistão, 1950, 59, Líbia, Sudão, 1960 e vários países que nós temos aí, né? Chad, Mauritânia, vários países de 1961 a 69, aqui, países aqui do sul da África, né? Então aí é um processo que foi uma consequência da Segunda Guerra, exatamente esse processo de descolonização da África e também de países da Ásia, né? Então, só retomando, né, algumas das características da Guerra Fria, né, exatamente a chamada corrida armamentista, para ver quem buscava fabricar a maior quantidade de armas, principalmente armas nucleares. Uma outra característica da Guerra Fria, que é a corrida espacial. Então, aí nós temos essa outra grande característica da Guerra Fria, a questão da corrida espacial. Bem, aqui nós temos exatamente fatos que levam ao fim da ordem bipolar, né? Então, temos esse processo, né, de fim da ordem bipolar, aí, ó, 1945, 70, prosperidade, capitalismo, socialismo. Então, assim, você tem esse momento que tem um avanço tanto do lado capitalista quanto do lado socialista. Então, na década de 70, nós temos uma crise do mundo capitalista, que é a crise do petróleo, e também nós temos um processo de estagnação da economia soviética, né, que tinha tido sucesso em anos anteriores. 1970, nós temos o fim da paridade ouro-dólar, que foi decidido na Conferência de Bretton Woods. Então, aí nós temos o surgimento de déficit orçamentário no mundo capitalista, choque do petróleo, 1973. Aí, nos anos 70, do lado soviético, nós temos o que? A União Soviética não consegue acompanhar a terceira revolução industrial. Então, aquilo que eu havia falado, você tem um grande esforço da União Soviética na indústria armamentista, e acaba fragilizando a parte da economia civil, quer dizer, ele consegue colocar o homem no espaço, mas não consegue fornecer pão para todos os seus cidadãos. Então, esse processo aí nós temos uma estagnação, e ao mesmo tempo que você tem um avanço muito mais rápido no mundo capitalista, na chamada terceira revolução industrial. Então, coloca aí alguns fatores. O sucesso do processo da industrialização ficou no passado. Priorização do setor militar e abandono da economia civil. Aí nós temos as reformas defendidas por Mikhail Gorbachev, né? Chamada Perestroika, Reconstrução e Glasnost e Transparência. Então, essas reformas que tentam dinamizar a economia soviética, abrindo para partido político